Olá, boa noite. Isto hoje correu melhor a entrada. Isto com a prática, vamos lá. Boa noite, bem-vindos aqui a mais um Backstage 2.0 e hoje quase que podíamos ter um Backstage 3.0, porque quase que podíamos ter aqui um terceiro idioma, mas não. Continuamos com os nossos dois idiomas, o portunhol e o português, que é a língua que vamos falar hoje. Mas, como o nosso convidado de hoje é português, mas se encontra fora de Portugal, e por isso eu dizia que podíamos falar um terceiro idioma, mas eu não me atrevo ainda por aí. Pode ser que um dia destes consiga fazer aqui uma brincadeira, hoje ainda não. Bom, como vocês viram já aqui na nossa introdução, temos hoje connosco um repetente também aqui do Backstage, que já esteve na nossa primeira temporada, e que é alguém que eu tenho um prazer enorme em trazer sempre aqui, sempre que possível e sempre que haja um trabalho novo, ou não, mas sempre que seja possível trazê-lo aqui, porque é uma pessoa de quem eu gosto bastante e é um artista de quem eu gosto também bastante. E, portanto, vamos trazê-lo já hoje para aqui para o pé de nós, para falar connosco. E falamos então do Daniel Laureano e do seu projeto A Constant Storm. Olá, Daniel. Olá, boa noite a todos. E, portanto, estava a ouvir a introdução e, além de agradecer as muito amistadas palavras, Guten Abend a toda a gente. É isso mesmo. É o terceiro idioma, é o alemão, um idioma que eu gosto bastante, mas que, apesar de ter estudado alguma coisa, não me atrevo por aí, portanto continuo a dizer boa noite, pronto, eu já falo portunhol, não vou falar aqui alemanhol ou qualquer coisa assim, ou portunhão, sei lá, qualquer coisa esquisita, vinda de mim tudo é possível. Mas já temos aqui um amigo espanhol. Buenas noches, Roland. O Juan Costa, que nos vê da Galiza, e aqui está também a dar-nos as boas noites e a ouvir. Creio que te vai a gostar mucho la entrevista de hoje. E assim seguimos aqui com estes dois idiomas, já estamos bem. Daniel, antes de mais, muito obrigada por estares aqui. Uma hora mais a isto, quase que é Espanha, não é? Como falávamos agora, portanto, hoje vamos ter aqui, pessoal, se quiserem fazer alguma pergunta ao Daniel, comecem já, porque não vamos prolongar muito tempo a nossa entrevista hoje. Pronto, já acabou. Não é assim. Está feito. Muito obrigado. Está feito. Obrigada. Não, vamos aqui começar e, como te digo, muito obrigada por estares aqui mais uma vez. Não, é sem gosto. Muito obrigada por teres feito também chegar o álbum que foi assim muito difícil mantê-lo em segredo durante algum tempo, porque ele era tão bom, uma pessoa que gosta de falar daquilo que é bom, mas e vamos começar por aí, por este trabalho, pelo Halls of Alabaster. Depois de Formigas temos Piratas. Sim, de certa maneira. Como é que... Fala-nos um bocadinho, exatamente, fala-nos um bocadinho do conceito deste álbum, deste Halls of Alabaster, que é um álbum fantástico, digo-te já. Bem, antes de mais, como disse, muito, muito obrigado pelas palavras elogiosas. É sempre um prazer ver que, pronto, sempre que um disco conecta, ou quando alguém se conecta com um disco. Para dar um pouco de contexto, isto é um disco que, curiosamente, na verdade, eu até tinha assim um conceito base e, inclusivamente, uma música e meia, digamos assim, já trabalhadas há algum tempo. Por exemplo, a música Alabaster, que foi aquela que me deu um bocado a ideia do título, que foi que acabou por surgir primeiro, o conceito veio um bocado, veio posteriormente. Foi composta ainda em 2021, enquanto antes estava a ser gravado. Depois aquilo ficou um bocado a canto e acabei por decidir juntar essa música à The Ballad of Captain Flint, que foi composta e aí já quase concluída, diria eu, na altura do lançamento do Ant, isto um pouquinho antes, em agosto de 2022, que também foi um pouco antes, então, da minha mudança para Hamburgo, onde resido atualmente, que foi em dezembro de 2022. Isto é o contexto pré-Halls. E o Halls of Alabaster, desde cedo, pareceu-me que ia ser um disco que ia fazer uma espécie de crónica, de alguma maneira, da minha mudança para aqui. De uma, naturalmente, é naturalmente sempre uma experiência muito intensa, muito recompensadora quando corre bem, que foi o meu caso, felizmente, mas no fundo eu tinha vivido
durante 27 anos na mesma rua, não é? Primeiro na casa dos meus pais e depois numa casa ao lado. E então, pouco tempo antes de fazer 28 anos, acabei por mudar para um país diferente, com tudo o que essa nova experiência tinha para oferecer. Tu sabes também, eu tento sempre metaforizar tudo, porque a ideia é que as pessoas possam, quem ouça o disco, possa tirar as suas próprias ilações e se uma pessoa personalidade demasiado, depois também acaba por fechar um pouco as interpretações nessa ideia. Sou cada vez mais influenciado também por um dos meus artistas favoritos, Nick Cave, e a maneira como ele às vezes escreve músicas que uma pessoa não entende bem propriamente o que é que ele está a falar, não é tanto essa ideia, não é? É mais uma questão de imagens, é mais uma questão de sensações, e estou ainda a encontrar o meu caminho, penso eu, nesse estilo, ou em algo mais parecido com esse estilo. O House of Alabaster acaba por ser um bocado então uma mistura entre essa inspiração da crónica daquilo que é, portanto, com parte daquilo que eu experienciei, mas que é um explorador a explorar um sítio novo, os seus altos e baixos quando tem saudades de casa, depois no final volta à casa pela primeira vez, mas com esse progresso em cima, com tudo aquilo que ele ganhou por ter passado por tudo aquilo que passou. E esse é um bocado isso, de um lado, e depois há o tal super tema de pirataria e uma espécie de relação que eu quero fazer entre a pirataria, a rebeldia da pirataria, e uma sala ou uma espécie de museu de um material muito precioso, uma coisa muito de muito valor, no caso o alabastro, e é um bocado jogar aqui de uma forma propositadamente não tão definida, digamos assim, não é como no Ant, em que é uma história de um ponto ao outro, não é uma ópera aqui, mas os conceitos são um bocado pegar nessa imagética da pirataria e dessa rebeldia que nasce também de uma vontade de ser livre e de experienciar coisas de uma maneira não tradicional, de uma maneira que a sociedade normalmente não vê como tão valorosa, e fazer uma espécie de síntese com esse tipo de sublimação para um tipo de arte mais fina. Por isso é que nós temos uma sala como um museu tradicional, de muito alto valor, não é? Onde uma pessoa veria peças de arte, pinturas de pintores clássicos, das mais variadas eras da arte, e ao centro dessa sala está uma bandeira pirata. Portanto, é a sublimação do desejo e a sublimação do não conformismo que também se pode transformar em arte valiosa, digamos assim. Muito bem, muito interessante, como sempre, a tua explicação. E curiosamente, acabaste por quase que ir de encontro a uma conversa que eu tinha hoje à tarde, curiosamente, com o Hélder Danilo, que está aqui por causa da cultura e a rebeldia da cultura e a democratização da cultura. Falávamos isso hoje e, curiosamente, acabaste por ir buscar algumas coisas. E o Hélder aqui está, boas noites, só passei para dar um abraço. E nós sabemos que estás de férias e vieste aqui só meter nojo. A gente sabe, Hélder, não há problema. Um abraço para ti também. Um abraço. E ficas a saber que o disco já foi enviado. Só para lhe dizer. Sim. O Paulo Barros, boa noite, Paulo. Também bem-vindo, mais uma vez por estares aqui. Também o Paulo várias vezes anda aqui no nosso programa. O Ricardo Carniça, cá está ele, sempre a senhora Dona Rosa. Não sei do que é que eu sou dona, mas para o Ricardo Carniça eu sou dona de qualquer coisa. Muito bem, Sr. Ricardo. E Daniel. Olha, tu não és dono de nada, porque eu não te tratou nem por dono, nem por senhor. Isto não há respeito. Oh, sou o Ricardo, como é? Isto é assim. Obrigado, Ricardo. Um abraço grande para ti. E temos também aqui o Miguel Barbosa Ribeiro. Olá, boa noite, Rosa Soares. Grande abraço, Daniel Laureano. E um grande abraço também para ti, Miguel. E obrigada por estares aqui. Grande abraço, Miguel. Meu antigo companheiro de banda. Houve uma altura em que eu fui membro ao vivo dos Secrecy. Do Secrecy, pronto, olha que bem. Instituição do rock gótico em Portugal. É verdade. Portanto, um grande abraço para o Miguel. E o Miguel esteve aqui a semana passada na entrevista com o concerto benéfico a favor da Associação Midas. Diz-nos o Hélder, estou à espera ansiosamente. Pois, eu estou à espera é que tu acabes as férias. Já começaram hoje. Não, bem merecidas as férias, bem merecidas. Tu também tiveste férias, não foi, Daniel? Muito recentemente. É verdade. Aliás, hoje é o meu primeiro dia de volta a Hamburgo, após 3 semanas em Portugal. Portanto, ainda com aquele misto de emoções. Normalmente são 2, 3 dias para a pessoa se voltar
encontrar. Exato, para reconectar novamente. E tu falavas um pouco nisso na Coming Home. É uma música. Eu gosto muito deste álbum todo, sabes? Gosto muito do álbum. O álbum tem aqui coisas, e já te vou dizer algumas delas, mas muitas já o disse na review. Mas esta Coming Home é um bocadinho isso que tu falavas, portanto, é o regressar a casa. E é sempre um caminho mais longo regressar do que sair, não é? E nunca já não somos o mesmo. A cada regresso a casa, não somos a mesma pessoa que partiu por toda a experiência que vamos acumulando, não é? Mas Sim. é sempre a casa. E lá está, é o que eu digo, num dia destes eu tenho que ter cuidado com estas respostas também, porque a emoção existe, não é? E é sempre diferente, ou seja, voltando ao início, uma coisa que tu disseste com a qual eu concordo plenamente, que é quando a pessoa sai e quando a pessoa se propõe a viver num outro sítio, como foi o meu caso, o nosso caso, eu e da minha mulher, nós ganhamos experiências diferentes e sempre que voltamos já não somos exatamente aquela pessoa que éramos antes, o que meio que era o objetivo, não é? Porque toda a ideia de sair foi para ganhar experiências diferentes e para também, de alguma maneira, nos testarmos em outros cenários e sabermos de cada aquilo que somos capazes. E quando eu digo ganhar experiências diferentes, não estou a falar necessariamente só de salário. Nós sabemos, não é? Não vale a pena também estar com muitos rodeios, ganha-se muito melhor aqui, mas também há outras perspectivas de progressão de carreira e de, no fundo, também conhecer ambientes diferentes, conhecer outras coisas. No entanto, e como tu dizes, eu posso dizer com certeza que, pronto, vivendo aqui há quase 3 anos, eu também me sinto um Hamburger, também me sinto um cidadão de Hamburgo e sempre serei. Um dia, quando sairmos daqui, eu quererei voltar a visitar esta cidade que é lindíssima e que nos acolheu também como gente daqui. Ou seja, nós sentimos-nos muito bem nesta cidade. E é uma casa. Mas existe sempre a casa, não é? E aquilo, falando também, se calhar, mais especificamente acerca da Coming Home, que eu tentei também transmitir em termos dos sons escolhidos e da imagética lírica, se quisermos, é mais um sentido sensorial aquilo que a minha casa, o Porto, mais especificamente Gaia, naquela zona específica onde eu vivi os tais primeiros 27 anos da minha vida, me sugere. A brisa do mar e poder ver o horizonte e sentir a areia por baixo dos pés e toda a luz lá que é diferente, parece aquilo, não só o sol, não só os dias de sol, mas também aqueles dias mais enublados em que aquilo parece assim um pouquinho uma espécie de mini reino místico, mesmo durante o inverno, tudo, eu sempre tive muita ligação a essa zona, que foi também uma inspiração para, acho que todos os álbuns, de uma maneira ou de outra, o Live Empire é inspirado sobretudo por aquela zona e pelas imagens que aquela zona sempre me sugeriu. Mas lá está, o Love Empire, como outros álbuns que tiveram uma influência mais ou menos direta também da zona onde eu sempre vivi, que sempre me inspirou, foram sempre feitos da perspectiva de alguém que tinha sempre estado lá. Esta música Coming Home é a tal experiência da pessoa que saiu, está mais crescido, ganhou outras competências e depois volta, mas a emoção continua sempre lá. Quando a pessoa está no avião e começa a ver as pequenas, quando é de noite, não é? Como se fossem aquelas luzes da cidade, como se fossem pequenos pirilampos. Às vezes é um pouco difícil explicar a emoção que uma pessoa sente, sobretudo quando passamos 7, 8 meses sem estar lá. E daí que eu quis que essa música fosse uma espécie de grande final em êxtase. Era a única maneira como este álbum podia acabar. Também para acabar num tom positivo, não é? Sim, e isso transmite-se, aliás, eu disse disso e na própria review escrevi, sente-se, esta música tem algo o álbum todo, mas esta música em particular tem esse sensorial, nós quase que sentimos o olfato, cheiramos o mar e sentimos a areia nas mãos, é como se caíssemos de joelho na praia ao regressar a casa e pegássemos na areia e a sentíssemos a fluir pelas mãos. Isso, imagem, sim.
e isso sente-se aqui nesta música. Eu acho que tu conseguiste muito bem transmitir a imagem das músicas, e quando as ouvimos, vivemos isso. Eu, pelo menos, foi mais do que uma experiência auditiva. É toda ela uma experiência sensorial, como te digo. E esta música particularmente tem essa emoção. Transmite muito isso e gosto muito dela, gosto do álbum todo, como disse. Têm magias diferentes cada uma das músicas, e esta tem essa magia muito melancólica, mais carinhosa, digamos assim, mais melancólica, mais do Coming Home, o título disto tudo. Eu gosto muito dela e muitos parabéns por teres conseguido transmitir isso que tu estavas a dizer. Basta ouvir a música e chegamos lá. o que é ótimo, não é? É excelente. Muito obrigado. E não foi particularmente fácil de compor, mas lá está, foi uma daquelas... Isto acho que sem falsas modéstias, não é? Não estou aqui a querer dizer que faço a melhor música do mundo, nem coisa que se pareça, mas foi um momento em que eu senti que aquilo que eu queria transmitir teve sucesso. Quando compus essa música foi em agosto, setembro, penso eu, setembro até, de 2023, do primeiro ano completo. Aqui, depois de termos voltado das férias que passamos lá em agosto, e antes de irmos lá outra vez, eu ia lá outra vez em outubro, em outubro, e depois acabei por compor essa música entretanto, e quando acabei e ouvi a demo toda junta, eu senti que havia ali alguma coisa. Portanto, também houve alguma emoção a compor a música. Claro, mas isso nota-se que é um álbum. Aliás, eu quando a review que eu escrevi ao álbum, eu terminei a mesma a dizer o quanto haverá do Daniel neste Capitão Flint, não é? Porque, conhecendo um bocadinho essa tua história, porque falámos antes, a nossa entrevista, a outra foi antes de tu ires para a Alemanha, conhecendo um pouquinho dessa tua história, porque vou-te acompanhando naquilo que vais pondo nas redes sociais. Ao ouvir este álbum consegui, ou seja, transmitia isso um pouco, conhecendo um pouquinho, transmitia um pouco essa sensação, e daí eu terminar a review um bocadinho com esta pergunta, quase que afirmação, percebes? O quanto é que haverá aqui do Capitão Daniel neste Capitão Flint, desta história? Sim, porque eu acho que há mesmo bastante, e é ótimo. Eu acho que é muito bom quando o artista consegue colocar tanto de si numa música, mas que o consegue fazer de uma forma que cada um de nós, quando o ouvimos, conseguimos também colocar muito de nós nela. E retratarmos nela convivências muito diferentes. E eu acho que isso é excelente, porque o artista coloca de si, mas não o faz de uma forma fechada em que a gente só vê a história do artista. Não é como ler a biografia de alguém, em que, pronto, é a biografia daquela pessoa, posso gostar ou não, mas é dele. Aqui não, aqui há aqui muito de ti, mas depois, quando nós a ouvimos, conseguimos trazê-la para nós e pôr muito de nós naquilo que ouvimos. E eu acho que isto é excelente, não é? É o objetivo. No fundo, é sempre o objetivo, porque contar uma história de uma forma muito direta e muito fechada também tem os seus valores, não é? Mas claro. Quando se fecha a interpretação e aquilo é a única coisa que se está a dizer, depois também há menos, acaba por haver um pouco menos discurso possível, não é? Ou menos capacidades de interpretar coisas que até podem não ser aquilo que eu pensei, que o artista pensou quando estava a fazer. Isso é sempre muito, muito interessante, quando às vezes em conversa surge, olha, estás-me lembrando não sei o quê, ou eu interpreto que estás a querer dizer isto. E isso é muito fixe, porque às vezes não era isso que eu estava a pensar, mas não por isso se torna menos válido. E essa é a coisa interessante. E é quando uma pessoa, as centenas de milhares de álbuns que são tão importantes, eu tenho a certeza absoluta que na maior parte deles eu não interpreto aquilo que o autor estava a pensar. Não por isso deixa de ser menos único para mim. E depois a experiência de ouvir cada disco, como a experiência é cada peça de arte, torna-se de cada pessoa. Esse é um bocado o objetivo. Daí a metáfora e daí a busca por este tipo de estratégias de narrativas e de som também. Sim, tu tens aqui um disco muito, muito rico a nível de som, e tens, por exemplo, a própria música, a música do
Capitão Flint, não é? The Ballad of Captain Flint. É uma música que, quando tu ouves a primeira vez, tem algo na sua envolvência de naif, sabes? É uma música que no início parece assim muito, muito naif, muito. Não é simples, mas percebes o que eu quero dizer? É uma música muito ingênua, muito. E quando depois a começas a desconstruir e começas a ouvir e começas a destapar camada por camada, percebes que ela não é assim tão é uma música bastante completa e complexa, mas que tu consegues fazer com que ela pareça simples. Uhum. E isso, Sim, eu acho que isso cativa imenso o ouvinte. Que é uma música que se ouve super bem e que transmite uma boa energia, sabes? Tu ouves aquela música e acabas a música com tudo bem, sabes? Aquilo ouviste e epá, isto soube bem ouvir isto, que bom, parece que te liberta, parece. claro. É esse lado naif que eu falo da música. Era isso que tu querias com esta música, com este tema em concreto? Eu penso que sim, de uma certa maneira, porque desde os primeiros tempos do projeto, não é? O EP Stormborn, que era claramente black metal, o Storm Alive, black death metal, digamos, o Love Empire, que já é muito mais expansivo, era o objetivo que eu tinha na altura, ainda hoje em dia é um dos meus discos mais queridos, mas ainda com metal. Depois temos um Ant que se calhar, não sei se podemos chamar aquele metal ou não, mas há muito negrume ali, não é? É um disco assim mais carregado. Mas a minha busca foi sempre desde a altura em que, quando era mais novo, me fui apercebendo que após aquele impacto inicial do metal, que é a melhor coisa do mundo e que eu adoro, mas que uma pessoa se apercebe que existem outras coisas, eu também comecei a gostar muito mais da ideia de escrever canções. Um, eu acho que tentei isso na Vanity, no End, pelo menos, naquela ideia de balada, que também é uma canção assim um pouquinho mais orelhuda, mas cuja ou evolução lógica, digamos, em termos de melhoria na composição, que eu acredito que é uma música melhor, foi de facto esta música. Eu queria uma música que tivesse aquela qualidade orelhuda. Era o single, não é? Esta música um bocado nasceu como single. E eu acho que não é por acaso ter sido a música, se foi a Alabaster a música que quase, ou aquela melodia inicial composta em 2021, que quase que deu meio que o mote para este disco. O disco formou-se, e a ideia do disco formou-se quando a Ballad of Captain Flint foi escrita. Aquilo que eu queria com a música, de facto, era uma música que era uma canção mesmo. Utilizar mesmo o termo canção, que nós temos em português, que não existe distinção em inglês, não é? Entre é sempre song. Mas para nós há diferença entre uma música, uma peça musical, que uma pessoa chama uma canção, quase no sentido pop. Porque esta música, lá está, isto será uma música, se tivéssemos que pôr um rótulo nela, num indie rock, um folk rock, inspirado por um cântico marítimo, não é? Aquilo que eu queria era, de facto, passar a haver também um contraponto entre aquilo que é, essencialmente, um manifesto, é? E dizer como é que uma pessoa quer viver a sua vida em busca de respeito e de retribuir em espécie e todo esse tipo de maneira de viver que essa personagem tem, sem querer simplificar demasiado, mas que eu liguei um bocado comigo. Lá está, há quase esse contraponto entre entra novamente no tema da pirataria com arte fina, é quase uma espécie de contraponto entre essa rebeldia e eu dizer, ok, vou ver a vida à minha maneira, mas depois com uma música que teoricamente depois seria aceita por um público maior, uma música mais pop, uma sonoridade mais acessível. E eu não tenho medo nenhum do nome pop, do termo pop. Não sou um metaleiro que tem medo desse tipo de mundo, como aliás penso que tenho provado, tentado fazer, com que géneros e rótulos não interessem tanto. Se calhar, só para não tornar esta resposta muito longa, uma curta explicação acerca de quem é o Capitão Flint. Quem tenha lido A Ilha do Tesouro, o clássico, é, que já foi adaptado em milhões de filmes e séries, até séries animadas, cujo mapa do tesouro até está aqui em cima, curiosamente, que eu pus aqui no escritório.
nesse livro, a personagem principal nós temos como, ao lado de Jim Hawkins, o grande antagonista, anti-herói é o Long John Silver, que foi, não é, colega do Capitão Flint, ou pelo menos no livro isso é deixado de uma forma um pouco ambígua. A influência do Capitão Flint é gigantesca no livro, apesar de ele estar morto há muito, muito tempo. Porque no fundo ele é uma espécie de espectro que paira sobre todo aquele universo, mas ele foi no fundo a pessoa que enterrou o tesouro na ilha, que dá o nome ao livro. Há depois então uma prequela feita, uma série de televisão, na minha opinião, possivelmente a melhor série de todos os tempos. Eu fiquei completamente colado a essa série quando a vi, que foi durante o verão de 2022, portanto, a música ter sido composta aí também não é por acaso. Na qual, ao lado do Long John Silver, a personagem principal é então já uma versão mostrada do Capitão Flint, do Capitão James Flint, em vida. E que foi interpretada como estreia pelo Toby Stevens, que é o ator que curiosamente é filho da Maggie Smith, a atriz que fez de professora McGonagall no Harry Potter, entre outros papéis. E eu acho que o que o Black Sails tenta fazer é um bocado humanizar esse espectro, de certa maneira, mostrar quem é que, uma possibilidade, no fundo, quem é que o Capitão Flint teria sido, os seus desafios e aquilo, um bocado o homem por trás desse monstro. E para quem não tenha visto a série, eu recomendo vivamente, porque em termos de performance e em termos de história é das melhores coisas que eu alguma vez vi na vida. E aquilo que ele tenta é precisamente viver como ele é, viver da maneira como, claro, com uma fúria muito grande à sua terra-mãe, à coroa inglesa, que foi também aquilo que fez com que muitos dos piratas ou quase todos os piratas da Era Dourada da pirataria virassem piratas, não é? E procurassem essa tal vida para lá das regras. Mas muito aquela noção de viver por mim e com os meus próprios princípios. Assim de tudo isso, acabou por ser este tema que aqui temos. E que tu dizes, you can call me Captain Flint. Não é? É o que Sim, eu te porque digo. eu não sou ele, não é? Isso é a parte importante. O que eu tentei fazer foi, de certa maneira, tal como na Ilha do Tesouro, em que o Capitão Flint não existe já há muito tempo, mas está a falar dele, foi eu fazer uma música na qual também não estou a falar sobre uma pessoa, mas a assemelhar a personagem àquela pessoa. Também me pareceu em linha com o espírito original do livro. Exatamente. E é isso que eu te digo, é uma música, como tu dizes, tem aqui este folk rock, como tu dizes, eu acho que sim, iria mais por aí, e portanto tem algo, como eu ouvia, e tem algo de naif, como eu te digo, mas que depois quando tu começas a perceber a letra e começas a também todo o instrumental que é riquíssimo, este álbum em termos instrumentais é qualquer coisa, tu começas a perceber que isto não é assim tão simples quanto parece, e eu acho que aí está também grande parte da tua excelência como músico, que já o disse e repito, que é conseguires fazer coisas que parecem simples e parecem fáceis, e depois quando começas a perceber, tu dizes, pá, isto não é nada fácil, ou seja, isto está aqui um trabalhão por trás, e quando tu ouves, isto não se transforma naquelas... Há aqueles músicos que são excelentes, fazem coisas brutais, mas que te cansam a ouvir. E aquilo é tão virtuoso, é tão bom, é tão excelente, sabes? E tu consegues ter essa excelência enquanto músico, porque a tens, enquanto compositor, mas tornares isto extremamente agradável. Ou seja, não te afastas do mundo dos simples terrenos, não é? Não depois lá e fazes algo que para nós é incompreensível. Não. Tu trabalhas todo o teu conhecimento, toda a forma como tu trabalhas, mas não te afastas daquilo que é a realidade de quem está a ouvir, que pode não perceber nada de música, como eu, mas que adora ouvir música e torna isto extremamente agradável. Eu acho que isso é fantástico. Assim, eu discordo à partida quando dizes que não percebes nada de música, acho que percebes e muito. Do ponto de vista técnico, não percebo nada. Sim, pronto, mas a técnica também muitas vezes não é mais importante. E aliás, o que eu acho que, pronto, muito obrigado novamente por palavras tão elogiosas. Pelo menos aquilo que eu tento. Eu acho que uma coisa que sempre me ajudou
isto pode parecer um bocado paradoxal, mas acho que sempre me ajudou a não ser assim particularmente virtuoso ou particularmente bom em nenhum instrumento. Ou seja, eu sou guitarrista de formação, digamos assim, aprendi meio por mim, tive umas aulas de guitarra clássica quando era mais miúdo, mas depois meio que aprendi com os meus ouvidos e com o YouTube. Na altura foi muito isso. Muitos anos também a fazer covers no YouTube e a ganhar experiência. Claro. Eu acho que, de certa maneira, sempre me ajudou, até porque eu não sou, se calhar, em termos dos géneros que eu sou mais, aqueles géneros mais virtuosos, metal progressivo e coisas assim, não é daquilo que mais gosto. Mas há muitas coisas de metal progressivo que eu sempre gostei muito. Sempre fui um fã enorme de Dream Theater, gosto muito de Symphony X, ou seja, eu gosto de coisas que são complexas e muito intricadas. E eu depois nunca fui capaz de tocar essas coisas. Eu nunca fui capaz de fazer sweep picking e coisas assim, e faço solos que eu considero, eu gosto dos meus solos, mas que são completamente longe de serem muito técnicos. Aliás, é uma coisa curiosa que, se voltarmos aos anos dos Moonshade, se nota uma diferença muito grande da maneira como eu toco para a maneira como o Luís toca, que acabou por me substituir na banda. E que, por exemplo, os solos dele no álbum As We Set the Skies Ablaze, eu nunca na vida conseguiria tocar aquilo. Não, ponto, não dá. É impossível. Acredito que, como disse, eu trago e trouxe também para a banda naquela altura, o que foi também valorizado pelos meus colegas e amigos, que nunca deixaram de ser, uma maneira também, se calhar, um pouco menos ortodoxa de tocar. Eu acredito que faço coisas, na minha percepção, interessantes, também mas porque também soube sempre jogar um bocado a favor das minhas falhas. Ou seja, como eu tinha noção que nunca fui nem era um guitarrista prodigioso, sempre tive também um interesse na composição que ia para lá da guitarra, eu fui desenvolvendo também um estilo um pouco próprio, talvez um pouquinho menos convencional, dentro de cânones convencionais, claro. Não estou aqui a querer dizer que isto é música atonal nem nada, não é? Não deixa de ser música estruturada. Mas acho que sempre me ajudou a não ser assim um guitarrista excelente. Isto pode ser estranho de ouvir, mas isso sempre me fez ser inteligente. Eu acho que tentei sempre, e depois, claro, isto estou a falar do que tento, não é? Se consegue ou não, cabe ao ouvinte decidir. Mas eu sempre tentei fazer um pouco de música que fosse mais inteligente do que vistosa. Porque o vistoso eu não o sei fazer tão bem. Eu propriamente também nunca procurei sabê-lo fazer também, porque nunca foi aquilo que mais me atraía na música. E então fui gravitando sempre muito mais para, lá está, um Nick Cave, um Leonard Cohen, se calhar acima de uns Rings of Saturn, uma coisa assim, que uma pessoa ouve a tocar e é verdadeiramente impressionante. Mas depois às vezes eu fico a pensar, ok, mas onde é que está a música? E então isso não me interessava tanto como fazer músicas que, lá está, na minha concepção, parecessem mais inteligentes do que vistosas. E foi jogar a favor das minhas fraquezas e fui indo por aí. É isso, basicamente. Mas acho que isso e que o fazes de uma forma fantástica. Eu não gosto, e tu sabes, eu não gosto de fazer comparações entre isto soa-me aquilo ou soa-me aquilo outro, e não é isso que eu vou fazer. Mas vou ter que dizer algo que a primeira frase que eu escrevi quando, ou melhor, uma das frases que está na review foi uma das primeiras frases que me veio à mente quando ouvi este álbum. Quando cheguei ao final do álbum, quando o ouvi, o meu pensamento foi aquilo que eu escrevi, que isto é uma pérola de rock progressivo, não é? Que nos faz recordar as sonoridades do prog dos anos 60 e 70, mas sem se perder nesse passado. Ou seja, é algo que não se perde apenas no relembrar do passado, é algo muito atual, é algo diferente, mas que me transportou lá. E o que é que me fez escrever isto e ter esta primeira impressão quando ouvi o teu álbum? Há um álbum que eu gosto muito de uma banda, que é o Quadrophenia, dos The Who. Eu adoro esse álbum e tenho corri muito, mas tenho a versão original desse vinil. E não sei o quê nem porquê, vou-te já dizer, mas eu quando cheguei ao final deste teu álbum, houve algo que me fez relembrar o Quadrophenia. Há ali
qualquer momento, não sei se o barulho das ondas, há ali algo, o que eu estou a dizer, o teu álbum não é parecido, não é essa a questão, mas que me leva, e sempre que eu ouço, eu a seguir vou ouvir o Quadrophenia. Porque tem há qualquer coisa, porque para mim este álbum dos The Who para mim é brutal, é um dos álbuns da minha vida, e quando ouvi este teu álbum disse, pá, não sei porque isto transporta-me à sensação, a toda a emoção que este álbum dos The Who me transporta também. E curiosamente, e foi isso que me fez na altura quando terminei de ouvir a primeira audição que fiz dele, e já estás, mandaste-me e eu não consegui resistir. Eu disse, eu vou ouvir assim que tiver um bocadinho. E eu assim que tiver um bocadinho foi dar no play logo a seguir porque eu não consegui resistir. Até pá, tenho que ir ouvir o que é que o Daniel fez. Literalmente foi isto. E portanto tu ouviu e quando cheguei ao fim foi o impacto que me deu. Epá, isto é uma pérola porque estava escondido e agora aparece, é algo de extremamente valioso, que é assim que eu acho que é este álbum. Lá está a tal pérola de rock progressivo que me leva a este ambiente do prog de 60, 70, mas que não está preso lá. Não é uma cápsula do tempo, sabes? Que tu abres e o que lá guardaste há não sei quantos anos está lá. Não. É algo novo, é algo moderno, mas que te transporta para ali. E eu acho que isto para mim é fantástico. Eu já ouvi o álbum não sei quantas vezes e cada vez que eu ouço tenho sempre a mesma emoção positiva e é um prazer ouvir este disco. E é o que eu digo, não gosto de fazer comparações, não estou a comparar, mas efetivamente transporta-me para esta ambiência de um álbum que eu adoro, o que é bom. Antes disso, temos aqui o Ricardo Carvalho, tenho que dizer assim, antes que faça as neiras. Boas noites, malta boa, outra vez, repita. E boa noite, Sua Eminência, boa noite, Sua Reverência Frankenstein, Sr. Ricardo. Aqui está ele a cumprimentar-nos, o baterista dos Libertines, não é? E depois o Ricardo Carniça cumprimenta o Ricardo Carvalho, que eles cumprimentam-se um ao outro. E temos aqui o Ricardo Oliveira, do programa espanhol, de dois programas espanhóis, o La Próxima Estación e o La Zona Elétrica. Também, Ricardo, buenas noches e muchas gracias por estar aqui. E seguro, aqui é seguro, no dudo nada de que te vaya a encantar este disco de Daniel. Si no lo conoces, yo te puedo decir dónde está. Lo tienes en Bandcamp, que te gusta o Bandcamp, lo tienes aí. E temos aqui também o Jorge Moreira. Boa noite, Jorge. Obrigada por estares aqui também connosco. Aqui os nossos ouvintes a cumprimentar, pelo menos aqui, os menos tímidos, aqueles que cumprimentam, porque depois temos os outros que não aparecem aqui, mas que nos estão a ouvir. Claro que sim, claro que sim. Estes são aqui os desavergonhados que aparecem por aqui, estes Ricardos e estes Elvers, Ricardo, Oliveira e Carniça, por aí. Estão a meter com eles. Eles andam sempre, são os grandes apoiantes aqui do nosso programa. Daniel, tu neste álbum tens duas colaborações, e que curiosamente são dois Philips. Exato. Um com um L e dois P's e o outro com dois L's e um P. Parece é verdade. Errado, mas é mesmo assim que os nomes deles são. Eles são, é verdade, eu também vi isso. Portanto, na bateria e na percussão e o outro nas orquestrações e nas teclas adicionais. Como é que surgiram estas colaborações? Quem são estes Philips que aqui tens? Parece que estamos a falar de um aparelho qualquer elétrico. Mas quem são estes músicos que estão aqui contigo e que fazem também um genial trabalho no álbum, não é? Também lá, efetivamente, têm um trabalho também muito, muito valioso neste álbum. Quem são? Como é que surgiu a colaboração deles? Ou assim uma banda de sertanejo, não é? Tipo os Philips, uma coisa assim. Parece algo do género. Acho que se calhar vou sugerir. O Philip Teichert, o produtor, que pronto, ele foi, de facto, ajudou com o polir das orquestrações e com algumas teclas, e foi o produtor e misturador do disco, portanto ele gravou, gravador, produtor e misturador do disco e masterizador. Eu conheci-o, ou aliás, eu
tropecei no nome dele, digamos assim, quando andava a contratar pessoas, para tentar contratar pessoas para o nosso, para o museu onde eu trabalho. Eu estive a cargo de criar uma equipa audiovisual, isto quando comecei no meu trabalho no final de outubro de 2023. Na altura o museu iria abrir em abril de 2024, depois houve um atraso muito grande e só abriu em abril de 2025. Isso eu posso já avançar que será, daí partiu um disco futuro, mas isso será na sua altura, dessa altura do atraso, quando não podemos abrir. Mas voltando à questão do Philip, quando eu andava à procura de pessoas a fazer um pouco de headhunting, que também era um novo papel para mim, a primeira vez que sou um chefe de equipa, a primeira vez que tenho que construir, ter a responsabilidade de fazer algo, eu estava a procurar pessoas, descobri o nome dele no LinkedIn e acabei por não o contactar, porque não me pareceu ter o perfil indicado para aquilo que nós queremos ter, para nós, técnicos audiovisuais, mas reparei que ele tinha um estúdio e fui ouvir algumas misturas que ele já tinha feito e fiquei com o nome um bocado em carteira, não é? Depois, mais tarde, e nessa altura eu ainda estava a acabar de compor o álbum, penso que eu dei os últimos toques nas demos em dezembro de 2023. Depois, mais à frente, acabei por contactá-lo no início do ano, um par de meses depois, e dizer, até comentei, olha, foi assim que eu descobri e tal. Apresentei-lhe o projeto, apresentei-lhe as demos, ele interessou-se, falámos por telefone primeiro e depois encontramos pessoalmente. E houve, de facto, ali um entendimento muito grande acerca daquilo da maneira como víamos a música e este projeto e das ideias que ele também queria implementar. E bem, correu bem. Portanto, tivemos ali química, fizemos também o nosso contrato. Ele disse as condições dele, eu disse as minhas. Chegámos a um acordo e então começamos a gravar. E depois, mais à frente, quando eu estava a precisar então de um baterista que conseguisse dar vida a estas composições, porque eu sei tocar bateria, mas não ao ponto de conseguir fazer um álbum como este, não estou sequer perto disso. Eu toco bateria de facto no Love Empire, mas que em termos de produção é um álbum mais simples, mais aquilo à imagem do que eu conseguia fazer, e mesmo assim com muitas ajudas digitais, digamos assim. Mas para este eu queria, tal como no Ent, com o André, que também foi produtor e foi baterista no disco, eu queria um baterista a sério, digamos assim. E o próprio Philip, então falei disso com o Philip, olha, tipo, pá, conhece alguém, não é? Porque na altura, obviamente, eu não conhecia muito da cena aqui em Hamburgo, não conhecia muita gente. E ele disse-me, olha, pronto, tem aqui este rapaz com o qual eu toquei também, tive um projeto com ele, da mesma cidade que eu. O Philip não é de Hamburgo, ele é de uma cidade chamada Lüneburg, que fica, se calhar, a 40 minutos de Hamburgo, ele também é de lá. Aliás, o Philip, de resto, mudou-se para Berlim este ano, portanto, ele já nem sequer está em Hamburgo. Mas apresentou-me o Jan Philip, que tem dupla nacionalidade polaca e alemã, curiosamente. E mesma coisa, acabei por lhe mostrar a música, ele interessou-se e com ele houve uma coisa fantástica que foi, eu disse e como digo sempre, eu quero ouvir também um pouco as interpretações do artista, aquilo que ele quer trazer à mesa e foi isso que ele fez, mas havia passagens ali em que ele tocou aquilo que eu programei, estamos a falar, não programei a bateria MIDI, como faço sempre, e ele tocou aquilo nota por nota. É uma coisa do outro mundo. Na Hymn to the Sleep Deprived, por exemplo, que é uma música muito intensa a nível de bateria, em que o homem não para. É verdade. E ele tocou aquilo quase nota por nota relativamente àquilo que eu compus. Foi surreal. Muito bem. Muito bem. Agora estavas aí a falar, portanto, eles são daí, não é? Da Alemanha. Uhum. Qual é a principal diferença, se é que há de certeza, não é? Mas as diferentes abordagens entre Portugal e a Alemanha, que são aquelas que tu conheces agora bem, não é? As duas, qual é a principal diferença na abordagem à música enquanto cultura? Eu pergunto isto porque tu tiveste, por exemplo, e há pouco falávamos no backstage que eu ouvia só porque gosto imenso de alemão, a entrevista que fizeste numa rádio estatal, não é? Aí na Alemanha. Cá em Portugal não deste nenhuma entrevista nem irás dar à rádio. É mesmo assim, não sabemos, nem tu nem ninguém, não passam pela rádio, este tipo de projetos, não é? Não passam na rádio.
não passam, a não ser naquelas rádios mais independentes, não é? Mas numa rádio como aquela em que tu passaste daí, aqui não passa de longe, nem de perto, não, sendo um projeto de estúdio, ainda como é a Constant Storm, tudo isso não, nem outros, quanto mais um projeto que é de estúdio, que é muito feito por ti. Portanto, sendo necessário, no entanto, perdoa-me interromper-te, mas enaltecer o trabalho destas rádios independentes e de gente como tu que apoia a música e que nos apoia a nós de uma maneira que é espetacular. Não é pelo tamanho que se mede para mim, não, mas de verdade. Sim, é verdade. Mas eu, quando estava a ouvir nessa entrevista, eu pensei, efetivamente temos um português numa rádio alemã, está lá a viver, um imigrante, não é? Que tem espaço numa rádio estatal e cá não tem, ninguém tem este espaço neste meio, ninguém deste meio musical tem este espaço. E isso fez-me logo na altura pensar nisto. Qual é a principal diferença na abordagem à música enquanto cultura, a principal diferença, como se aborda, como se vive a música na Alemanha e em Portugal? Eu diria sobretudo uma questão de abertura e uma questão de também não ter tanto pudor em descobrir coisas diferentes como às vezes nós em Portugal temos. Há muita coisa, assim, em termos de vida geral, que funciona muito melhor na Alemanha do que em Portugal. Também há muita coisa que funciona muito melhor em Portugal que na Alemanha. Também devo dizer que há uma data de aspectos em que eles aqui acham que estão muito à frente do resto do mundo e nós estamos muito à frente deles. Digitalização é uma conta, eu ainda recebo coisas por carta, que é uma coisa que eu já em Portugal há 20 anos não recebia, mas não vamos por aí. Agora, em termos de. Há muita coisa em que nós somos muito melhores, devo dizer, e como portugueses devemos orgulhar-nos disso, porque há certas coisas que só quem está aqui é que sabe como é que elas funcionam. Dito isto, em termos de facto da cultura musical, há um nível diferente, porque para já as pessoas não se perdem tanto, isso é uma das maiores críticas que eu faço a Portugal, não se perdem tanto a preocupar-se com o que é o quê, e também não se perdem tanto a tentar, de certa maneira, prestar vassalagem aos grandes artistas que estão lá no topo. É mais fácil uma pessoa, estando exposta a esta audiência, ganhar alguns novos ouvintes. Pronto, o meu projeto é muito pequeno, obviamente. No entanto, este disco está a ser uma espécie de mini sucesso nos Spotify. Eu estou aí com os 1000 e poucos, ou quase, ainda não propriamente 1000, mas quase 1000 ouvintes mensais. O álbum já foi ouvido 2000 vezes, portanto são números, claro que no esquema geral das coisas são números muito pequenos e também não é isso que interessa no fundo, mas está a ter adesão. Quando as métricas dos ouvintes de Spotify são só uma coisa, não se deve também perder demasiado tempo com isso, mas mostram, de certa maneira, também como é que as coisas estão a ser aceites. E eu nunca tinha tido o máximo para ir uns 600 ouvintes mensais aí no Love Empire e agora quase que dupliquei esse número. Grande parte disso também se deve à exposição que acabei por ter aqui na Alemanha e a partir de Hamburgo, mais especificamente, porque também é uma espécie de microclima. Hamburgo é uma cidade é uma cidade-estado muito orgulhosa. Aqui sente-se muito que é Hamburgo primeiro e a Alemanha em segundo lugar. Não é? O nome oficial da cidade ainda hoje em dia é a Cidade Livre e Hanseática de Hamburgo. Portanto, há também uma espécie de microclima aqui que a torna quase como num país diferente, de certa maneira. Mas é assim, eu sinto que em termos culturais, de facto, a grande diferença é uma abertura maior a coisas que sejam diferentes. E estilos de vida, se quisermos. O vegetarianismo aqui, por exemplo, que é uma filosofia à qual eu adiro, tem muito menos resistência do que em Portugal. E devo dizer que em Portugal tem muito menos resistência também noutros sítios. Gosto muito de Espanha, gosto muito dos nossos hermanos, mas tentar comer comida vegetariana em Espanha é muito mais complicado se não se estiver em Madrid ou em Barcelona. Novamente, estou a ir para outros campos, mas isto nota um pouco. Eu sou vegan e, portanto, ainda mais dificuldade encontro. E compro muita coisa que vem da Alemanha, curiosamente. Sim. Não, porque aqui uma pessoa entra num supermercado e se calhar onde Portugal vemos tipo um frigorífico com opções vegetarianas e já é espetacular, porque há sítios em que nem isso. Aqui uma pessoa entra no supermercado e vê tipo 7 frigoríficos seguidos com tudo o que é opções. E isso aí eles estão, pronto, ainda estão mais avançados. Novamente, eu devo dizer, nós estamos mais avançados do que pensamos também, felizmente.
Mas pronto, novamente, sem tentar, sem querer também disparar para muitos campos que não são aqui o que é chamado diretamente. Em termos musicais, a palavra para mim seria abertura. Sim, porque a questão é essa, não é o sermos melhores ou piores, não era, a minha pergunta não ia nesse sentido, é tudo que é Claro, claro. diferente. E eu acho que é essa a questão, exatamente era essa a ideia que eu tinha da abertura, e é aquilo que tu dizes, nós aqui fechamos-nos muito aos estilos, às etiquetas, e ainda há pouco tu falavas que não tens qualquer resistência ao pop. Isso, e é verdade. Mas há muita gente que, porque eu sou do metal, não posso gostar de coisas que não são do metal, ou seja, as próprias pessoas limitam-se a elas próprias, não é? E isso Aliás, eu não gosto, bloqueia muita coisa. eu resisto a ser chamado metaleiro. Se alguém me chama metaleiro, não vou dizer que leve isso como insulto, que isso é um exagero. Também não vou Claro, chegar tão longe. Mas resisto a esse tema. Não, sou um fã de música. Eu posso exatamente. ter começado por aqui tenho e continuo a ouvir muito metal e a descobrir muito metal novo e adoro metal, mas eu não sou um metaleiro. Não mais do que sou um post-punkeiro ou um folk rockeiro ou um hip-hopeiro, porque eu gosto muito. Portanto, Houve de rejeito tudo. esse termo. Sim, e tu ainda há bocado falaste aí num músico que eu gosto imenso, e já tínhamos falado da outra entrevista, o Leonard Cohen, é Sim. um músico que eu adoro, também gosto muito de Nick Cave, mas Leonard Cohen, pá, a voz do Leonard Cohen é daquelas coisas que para mim é brutal, gosto imenso e pronto, claro que temos sempre aquilo que é mais a nossa praia, não quer dizer que não seja a nossa praia total, mas que é o metal, mas depois temos todos os outros, há um leque tão variado de música para descobrir que se nós nos limitamos, estamos depois também a limitar a transmissão desse conhecimento aos outros e por isso é que depois nos fechamos em tudo e isto é um ciclo, não é? É um Isto é ciclo. para todos os fãs de black metal que não querem ouvir mais nada. Pá, pessoal, é assim, vocês podem fazer o que quiserem. Eu não sou ninguém para vos dizer que não Claro, podem. Pá, mas estão-se a coartar a muita coisa que anda aí que vos poderia, pronto, que podiam achar interessante. Que não faz o que é, como é evidente, mas claro. é se calhar reconsiderar. Sim. Porque ouvir Eu, a eu, mesma gravação gravada o mesmo tipo de música gravado numa batata durante anos e anos a fio e esperar que aquilo nunca evolua é redutor. É verdade. Eu sou um bocadinho o contrário. Eu não sou grande fã, ou não sou de todo fã de black metal, e toda a gente sabe isso, e digo de novo. No entanto, há projetos de black metal que me encantam. Há um projeto nacional que provavelmente conheces, os Forgotten Winter, e eu adoro. Aliás, comprei os álbuns, não sendo fã de black metal, pensei aquilo não sei quantas vezes, e há projetos que eu gosto muito, lá está. Porque o facto de não ser fã de black metal não me limita a que não ouça black metal. Eu dou a Existe oportunidade a ouvir as música, coisas e depois gosto ou não gosto, pronto. existe música, eu nem digo boa nem mais, existe música de que a pessoa gosta e música de que a pessoa não gosta, não é? Exatamente, é isso. Dou sempre, por exemplo, um exemplo de um género que não me entra normalmente é Power Metal. Power Metal tem dificuldade, custa-me um Pois. pouco. E há bandas de Power Metal que eu gosto. Nem sempre nem sempre é preciso haver uma explicação para eu adorar os Stratovarius. Não, Se calhar tinha todos os ingredientes para eu não gostar, mas gosto. mas Isso gosto. também, e também não interessa. Se eu tivesse, lá está, novamente, voltamos àquilo que estamos a dizer, que é um bocado um termo circular, não é? Se eu tivesse sempre a preocupar-me com eu não posso gostar disto, ou vou-me obrigar a não gostar disto porque o rótulo está lá, isso é o oposto daquilo que o pensamento expansivo devia ser. Portanto, é uma coisa que para mim não faz Exatamente. sentido nenhum. É uma pessoa Exatamente. obrigar-se a não gostar de uma coisa, ou das duas uma, ou antes de eu ouvir, ou depois de eu ouvir, e dizer, ok, não, eu achava que gostava, mas não, porque vi que agora o rótulo é diferente. Não me faz sentido. Não faz, é verdade. E olha, vamos aqui ver, antes de avançarmos mais um bocadinho aqui na nossa entrevista, que também não nos podemos avançar muito mais, mas o Miguel, este é para o Ricardo Carvalho, eu só pus aqui da entrevista anterior, mando um abraço pré-histórico ao vosso dinossauro, que é o Luís Oliveira, o guitarrista dos Living Tales, que é o pré-histórico cá do sítio. Mas aqui. E diz-nos então, o Ricardo Oliveira já sabia que ele ia gostar, que recomendações mais boas vai de Roxa, é assim que ele me chama. Já andava a escutar este grande disco, Halls of Alabasta, é muito bom. Parabéns, Daniel, ele está a escrever em galego. Parabéns, Daniel, por agora tenho o problema de
eleger 2 canções para pôr no programa e não sabe qual é que vai escolher. Ricardo, põe 2 por cada programa e pões todas, pronto. O programa é semanal e ele põe 2 de cada vez. Tem 6, portanto em 3 programas arrumas o álbum. Muito obrigado. Se bem que uma tem 10 minutos, portanto, se calhar é melhor pôr só essa no programa e tal. Mas temos que continuar a mensagem do Ricardo. Estou a ouvir a entrevista e, por fundo, este último disco, e em alguns momentos lembra-me do Bauhaus, misturado com arte e rock sureno. É fantástico. Portanto. Muitas gracinhas. O Ricardo Oliveira, que está num programa que se chama Lavanda Elétrica, não é? Com o Manuel Vasquez, que regressa esta sexta-feira, e que também que passa muito metal, não só metal, é um programa muito variado, mas que passa muito metal, e o Ricardo Oliveira não é também um metaleiro, começou a gostar de metal mais tarde, e portanto tem toda aqui aporta aqui uma outra visão também muito, muito interessante. E temos então o Aurélio, desculpa, estava a ler, o Jorge já tinha passado, o Aurélio Silva, boa noite pessoal, boa noite Aurélio, bem-vindo, mais um programa também, hoje com o Daniel Laureano do projeto A Constant Storm. Como dizia o Helder Damil, queria-te ver ao vivo, não é? Mas isso é algo que para já não vai acontecer, certo? Vais manter isto como projeto de estudo. E cada vez é uma pergunta natural, é uma pergunta que surge a cada ciclo e que eu de facto aprecio, não a recebo com irritação, porque mostra que existe interesse, as pessoas gostariam de ver. No entanto, eu gosto de viver no mundo real e, dado questões de ordem prática que fazem isso muito complicado, sou uma pessoa só, não é? Portanto, não há uma banda para dividir custos. Teria de, no fundo, contratar pessoas, fazer uma data de perder muito tempo, dedicar muito tempo, devo antes dizer, a fazer todo este tipo de programação e pensamento que, no fundo, dito de uma forma muito prática, me iria tirar tempo para estar com a minha mulher, que é uma coisa que me faz todo o sentido, é aquilo que gosto mais de fazer, para além de fazer música, é aquilo que gosto mais de fazer e com quem gosto mais de estar em todo o mundo. Tirar-me também tempo pronto, nós para fazer desporto, para fazer exercício, que é aquilo que eu também sinto que preciso, todos os dias ou quase, e também uma questão de ordem monetária, assim, fazer uma coisa destas implica muito dinheiro. É certo que o custo aqui, ou o potencial de recompensa aqui na Alemanha seria também maior do que a de Portugal, também tenho noção disso, e tenho tido também pessoas algumas dizer que estariam interessadas em ver o projeto ao vivo, mas simplesmente não é uma coisa que eu esteja preparado para fazer ou para sequer pensar nisso. Eu passei 5 anos e meio com os Moonshade, nos quais demos muitos concertos e há uma data e eu diverti-me muito. E houve muita coisa boa acerca de dar concertos, mas também houve muita coisa que depois acabou também por ter um impacto maior do que eu estava à espera em mim, até a nível de também personalidade, experiências, sinto que cresci muito, mas há coisas pelas quais eu não gostaria de passar outra vez. Eu digo isso sem grande pudor, há mesmo coisas nas quais eu vi que aquilo não era para mim. E isso também entrará no disco seguinte, que já estou a dar muitas dicas, mas tem uma data de temáticas. Não me parece que vai acontecer, tenho que ser muito sincero, não me parece. Parte de mim gostava, claro, parte de mim gostaria de trazer estas músicas ao palco e dar-lhes uma roupagem diferente, mas eu tenho que ser muito prático e não sou um sonhador. Eu sei que isso, para ter algum tipo de retorno, seria muito complicado. Não é pelo dinheiro que eu faço isto, claro, mas uma pessoa já gasta muito dinheiro que depois não recupera a vender a criar o álbum. Apesar de eu ter andado a fazer boas vendas de CDs e de camisolas, as quais aprecio muito, já recuperei um pouquinho, mas uma pessoa eu nunca chego sequer perto de recuperar. Acho que falamos disso outra vez, também não é esse o objetivo. Eu não faço música para fazer dinheiro, eu não faço música, eu não vivo da música, eu vivo para poder fazer música e ganho dinheiro para poder fazer música. Portanto, o status quo é este, eu estou muito confortável com o estado da Constant Storm da maneira que é. Eu tenho por norma nunca dizer nunca, de facto, mas digo que há muito pouca probabilidade disso alguma vez acontecer. Da forma mais cândida possível. Simplesmente não é lógico para mim fazer. Mas isso para além de mais do que legítimo, é seres honesto contigo próprio. Eu acho que isso é muito importante, porque Sim.
E com toda a gente, não é? Porque E com aquilo que mais me interessa é. Eu não quero. Sobretudo, quer dizer, às vezes vê-se pessoas em níveis assim de projetos pequenos que depois têm alguma pequena atenção e começam a achar que são estrelas. E não somos estrelas nenhumas, somos pessoas como quaisquer outras, e mais nós como qualquer músico famoso também é uma pessoa como os outros. E aqueles que perdem noção disso, não que eu estivesse numa posição em que pudesse fazê-lo, portanto também isso me ajuda, mas também é importante haver noção que não fazemos aquilo que fazemos e quando as pessoas gostam, isso é muito, é muito, estava a faltar a palavra, faz-nos sentir muito bem, é muito recompensador. claro, Mas não deixamos de ser pessoas que vivem e trabalham e não fazem nem sequer, mesmo os que fazem música como uma profissão, não é? Isso também é um trabalho, mas não são diferentes das outras pessoas, portanto não acho que qualquer tipo de nos tentarmos tornar, fazer parecer algo super maior e megalómano do que somos faça sentido. Somos pessoas, estamos aqui a conversa e eu não vou estar aqui a dizer, não, pronto, talvez, se calhar um dia e vamos dizer assim, talvez se calhar um dia, mas é um talvez muito remoto, que eu exato, não quero estar aqui a criar expectativas para uma coisa que não vai acontecer. claro. Sim, Não, mas é o que eu te dizia, acho que isso é como eu te é ser honesto contigo próprio, com a tua vontade, fazeres as coisas de forma que para ti são confortáveis e fazem sentido, e isso é ser também honesto com quem te ouve, com o teu público, chamemos assim, não é? Com absolutamente. quem, e é isso também que faz com que os teus trabalhos sejam o que são, porque tu só consegues ser honesto com quem te ouve se és honesto com a música que fazes, não é? Sim, E isso muitas das vezes eu acho que os músicos não têm essa noção do quanto isso passa naquilo que fazem para o público. é É que verdade. passa mesmo muito, percebes? Tu 100%. quando tu percebes se aquele músico fez aquilo para agradar ao público ou se o músico fez aquilo porque adorou estar a fazer aquilo. E também é isso que eu defendo. Eu acho, sempre achei que. E por isso é que eu discuto muito com essa noção de, não é, fãs, como tu disseste há bocado, pessoas dedicadas à música dizem que não percebem de música, percebem, mesmo que às vezes não consigam dizer como, mas percebem muito mais do que até percepcionam eles próprios, porque cada pessoa, e eu acredito genuinamente nisto, cada pessoa tem assim um sensor de treta que está embutido em si próprio, bullshit Ok. meter, que quando algo não é sincero, é para a pessoa sente. Não a pessoa não sabe explicar porquê. Eu próprio, que entre muitas aspas percebo de música, também nem sempre sei explicar porquê. Mas há ali qualquer coisa. Quando a essência não está lá, quando a visão artística é comprometida de alguma maneira, acaba por soar oco, não é? E depois é a questão, nem dizer que isso fosse uma hipótese, porque muitas vezes não é? Para se chegar, para ser famoso, para chegar lá acima é preciso uma combinação de vários fatores, mas uma pessoa prefere uh, chegar a esse ponto fazendo cópias de carbono sem alma, quer dizer, eu podia ter composto Storm Alive 7 vezes. Não é? Tipo, eu não estou. E eu sei que as pessoas, eu sei que o Storm Alive, por exemplo, tem um seguimento muito de culto, um, à minha escala, claro. Que as pessoas gostam muito desse álbum, também falam variadas vezes que é o álbum favorito. E quando é que vais voltar a fazer isso? Não vou, porque já foi feito. Já foi feito. Eu podia compor esse álbum 7 vezes, não interessava. Ele funciona e bate por ser aquela entidade singular. E depois, quando esse está feito, vale fazer outra coisa, não é? Se começasse a fazer cópias daquilo, provavelmente sim, ia conseguir criar uma base de fãs muito mais específica, ia saber exatamente onde fazer o marketing, em que botões tocar, ia saber isso tudo. Mas depois, ao final do dia, vamos ver, numa pessoa, e novamente, voltando àquelas métricas de Spotify, que são só não são tudo, mas dizem-nos alguma coisa. Isto tudo que seja abaixo de 10 mil, eu estava a falar com o Ricardo dos Monteiro no outro dia, não é? Estamos a dizer um ao outro, ter 9 mil ou 9 ou 20 é exatamente a mesma coisa. Nós vamos fazer dinheiro disto e não, de qualquer das maneiras. Portanto, chega a um ponto e perguntamos se estamos a fazer isto para quê? Não é? Isto é para nós, porque nós gostamos de fazer isto e porque nós sentimos, de certa maneira, assim, essa necessidade criativa de nos expressarmos, ou é para agradar quem é que queremos agradar, não é? Porque isto não é dizer que os fãs não são importantes, claro que são, mas os fãs só são verdadeiramente, na minha opinião, um, valorosos. Só há um impacto verdadeiro quando aquilo que uma pessoa está a dar é também verdadeiro, não é um produto, é uma peça de arte.
E, no fundo, há uma diferença muito grande, acredito eu, e muito importante, entre uma pessoa fazer aquilo que sente e fazer aquilo que é sincero e fazer aquilo que quer, mesmo que houvesse 0 ouvintes. Não é? Porque, no fundo, é isso. Claro que a pessoa há vaidade associada à pessoa. Não é? Eu não quero estar aqui a parecer assim um grande ser iluminado, porque não é o caso. Com todas as falhas que tenho, essa é uma delas. Muitas vezes também quero ter mais ouvintes, também me sinto Claro, triste quando as pessoas não ouvem, isso é normal. Mas no final do dia, eu não trocaria fazer aquilo que é a minha visão, fazer aquilo que chega ao final e ouço o álbum e digo, ok, isto, eu sinto-me identificado, sinto-me representado por aquilo que eu fiz. E lá está, não é? Se depois são 1000, como está sendo o caso, felizmente, em vez de 10.000, ou se são 800 visualizações no YouTube em vez de 800.000, claro, o ego seria afagado de outra maneira. Mas depois a troco de quê? O que é verdadeiramente importante aqui? Não é? Isto não é a minha profissão, apesar de ser a minha paixão. Eu nunca chamo isto um hobby. Quando às vezes as pessoas dizem, ok, isto é um hobby, não, não é. É a paixão. É uma coisa que eu preciso de fazer. É necessário. exatamente. Mas não é uma profissão. Não estou a ganhar dinheiro com isso. E, francamente, também por coisas que eu vi na altura dos concertos e tudo mais, eu também me percebi que não era a vida que eu queria. Nem que pudesse. Claro. Tu disseste agora aí uma coisa muito, muito interessante, que é, não é um hobby, é uma paixão. E é verdade, o hobby ocupa-nos o tempo, é uma forma de passarmos o tempo, a paixão preenche-nos, não é? É completamente Exatamente. diferente. É, Exatamente. é mesmo isso. Aquilo que faz com paixão preenche-nos, ocupa-nos também o tempo, claro, mas preenche-nos. O hobby é algo que fazemos como um passatempo, por isso é que se chama passatempo. É uma forma de passar o tempo, não é? É Concordo a completamente 1000%. é completamente diferente e eu acho que disseste isso da melhor maneira. Bom, depois temos por aqui o Aurélio a dizer que é um metaleiro e gótico, muito bem, e o Ricardo Oliveira que nos diz que em outros a Immaculate Fools, enorme verdade e bem interpretada. Muito bem. O Juan também nos diz que isso chama-se ter cultura musical, por exemplo. A mim, eu gosto da Tina Turner, quando nós falávamos de gostar de várias coisas. Também gosto muito da Tina Turner, Juan. E tenho discos dela também gosto muito. O Aurélio diz: Olá, Rosa, o atraso esqueci-me, como sempre, não é, Aurélio? Eu vou-te ligar o despertador. Daniel Oriano, foi um prazer ter tido como convidado no Checkers e desejo-te o melhor com este teu projeto de enorme qualidade. Muito obrigado, Miguel. Foi um prazer. Dark Metal Queen também, boa noite, Dark Metal, aqui está ela também, mais uma ouvinte aqui do nosso programa, o Aurélio, boa noite amiga, cumprimentos uns aos outros, e diz-nos o Aurélio, a música é em combinação de sons, da qual a inteligência emocional interage e reagimos com a intensidade dessas emoções de origem sónica. Estás inspirado, Aurélio, tu hoje chegaste tarde, mas inspirado. É verdade, é muito isso que nos faz a música, desperta-nos emoções. E parece-nos a nós que estivemos aqui, já vamos com 1 hora, temos que terminar o nosso programa hoje, mas a verdade é que parece que estivemos aqui a falar de coisas muito longe do Halls of Alabaster, mas acho que estivemos a falar sempre do Halls of Alabaster, não é? Porque tudo aquilo que tivemos aqui a falar é este álbum, porque este álbum é isto, é sinceridade, é honestidade, é autenticidade, é emoção, é sentimentos, é o eu, seja o eu que o fez, seja o eu que o ouve, mas é um eu que está ali. E acho que todos nós podemos dizer, depois de ouvirmos este álbum, se quiseres, podes-me chamar de Capitão Flint. É um bocadinho isso, porque é um bocadinho isto que somos todos nós, não é? O que eu tentei fazer, só mesmo assim como a última chega, foi fazer um álbum que também meio que oscilasse com as ondas do mar. Há o entusiasmo, o entusiasmo da procura e da aventura com Alabaster. Apesar de entrar alguma dúvida ali para o meio da música, não é? Vamos para o fundo na One Day Away, representa aquilo que é os momentos em que nem sempre as coisas correm fantasticamente, mas há aquela luz, aquele farol no Porto, no meu Porto, que nos guia. O One Day Away é uma espécie de a Coming Home, acaba por ser o bom final da One Day Away. Mas no fundo vamos à The Ballad of Captain Flint, onde há todo aquele ego inchado e aquela quase que aqueles mantras que são preferidos. A Song of Praise leva-nos um bocado a um momento onde uma pessoa fala e pede ao espírito da inspiração criativa que
nos acuda nos momentos em que a coisa não está tão a fluir tanto, e depois tudo aquilo que ele deu tem que ser feito na Hymn to the Sleep Deprived, porque não há tempo para perder e teremos tempo para dormir quando estivermos mortos. Da Coming Home já falámos muito, e acaba por ser um bocado um álbum por ondas, tal como a vida é, tal como uma experiência destas é, e tudo aquilo que nos torna, de certa maneira, conseguimos ser todos um pouco o Captain Flint. É verdade. E esta The Song of Praise, como dizias, é a canção mais longa do álbum. Estava aqui a ver, tem 10 minutos e 2 segundos. Mas quando a ouves, ela sabe a pouco. Aliás, este álbum sabe a pouco, sabes? E quando ele acaba, queremos mais. Queremos. Então, no seguinte há uma de 20. Então, portanto, vamos. Ah, que bom! Estou a dizer aqui, se calhar acontece, se calhar não. No calhar seguinte não. há uma de 20 minutos. 22 minutos. Eu já estou aqui ansiosa por ouvir o seguinte, porque já foste dando aí algumas dicas. Eu ia te perguntar se o seguinte, tinha aqui esta ideia de te perguntar, porque tanto pões formigas a retratarem um bocadinho todo o mundo dos humanos, como depois passas para a pirataria. Eu ia te perguntar se o próximo álbum seria sobre a vida difícil de uma bactéria num tubo de ensaio, ou sobre elfos ou dinossauros, mas pronto, já percebi que não, já não vou perguntar nada disso, mas essa tua mente criativa, tudo é possível. Eu posso dar uma dica, porque acho que isto depois fica interessante para a posteridade. Eu compus um álbum meio que lá está, numa altura complicada. Eu chamar-lhe o gêmeo sombra do Halls of Alabaster. Depois o que isso quererá dizer, terão que ver quando ele sair. Nunca será antes de 2027, penso eu. Mas eu vejo como o gêmeo sombra deste disco. É um bocado mais escuro. Mais escuro. Ok, vamos esperar que venha daí esse. Para já temos agora tempo para promover este e para o ouvir. Quem quiser adquiri-lo, diz aqui como é que as pessoas podem adquirir este álbum, que ele existe em formato físico, e as t-shirts também muito interessantes, o que tens por aí, como é que as pessoas podem adquirir, quem quiser, que nos esteja aqui a ouvir. Exatamente, Bandcamp, constantstorm.bandcamp.com, e há também a loja no Bicartel, constantstorm.bicartel.com. Também podem mandar-me mensagem diretamente através do Instagram da Constant Storm, do Facebook da Constant Storm, mais o Instagram, que eu estou um pouco no Facebook hoje em dia, confesso. Portanto, mensagem direta também funciona. As t-shirts estão no fim dos fins, só existem umas 4, portanto, se tiverem a ideia de ter algumas, já há muitos tamanhos que são esgotados, felizmente para mim. Se quiserem, portanto, é despacharem-se, porque é possível que elas não durem tanto tempo. Ainda há algumas antigas, do Love Empire, do Storm Alive. Os CDs, mesma coisa. Eu envio tanto da Alemanha como de Portugal. Tenho ajudantes que me ajudam, os meus pais. Um grande abraço e beijinho para os meus pais, já tenho saudades deles, que me ajudam também a mandar as encomendas. E no fundo, aquilo que ajuda sempre é darem uma ouvida no Spotify, Apple Music, Amazon, essas coisas todas hoje em dia, das plataformas todas que existem, dar umas visualizações no YouTube se quiserem, ajuda sempre, seguir o Instagram, seguir o Facebook, as coisas do costume, não precisam que seja eu a dizer-vos como é que as coisas funcionam hoje em dia. Mas o apoio está no centro de tudo, que é o que eu agradeço, e agradeço-te muito, Rosa, por esta conversa incrível, como sempre, pelo tempo e pelo, novamente, por todo o apoio, pelo interesse, pela amizade. É mesmo um gosto. E obrigado a todos que tiveram a ouvir também. É muito, muito importante. Obrigada por só aqui mais uma. O Ricardo diz que essa e das minhas, sou biólogo, estávamos a falar há pouco, quando eu perguntava das bactérias, dos elfos, dos dinossauros, ele estava a dizer, ele é biólogo, é verdade, e voluntário também numa coisa que tem a ver com resgate e estudo de animais marinhos. É muito interessante aqui o trabalho do Juan também. Daniel, não tens nada que agradecer. Eu é que agradeço, primeiro, a confiança também que depositas e que o teres enviado o álbum e todo aquilo, as nossas conversas de backstage, do backstage. Mas essencialmente agradecer-te pela música que fazes, porque é um prazer enorme ouvirmos
a tua música e o Ante que eu tenho, que toca muito, como sabes, que eu tenho naquela edição especialinha com o livro e tudo, vou ouvindo muita vez e este novo, este Halls of Alabaster é qualquer coisa que eu acho que vai ficar para sempre aqui na minha memória emocional, que as músicas me trazem e que é a parte mais rica que a música tem. Não te quero demorar muito mais tempo, porque tu aí estás como os espanhóis, não é? Sempre uma hora. Eu nunca sei se são vocês que têm uma hora a mais, somos nós que temos uma hora a menos. Mas como o tempo cada vez é mais curto, eu acho que nós é que temos uma hora a menos. E, calhar isso. Eu acho que sim, porque o tempo está a durar para o dia cada vez dá para menos coisas e portanto eu acho que nós é que temos uma hora a menos. Mas olha, eu ontem ainda estava em Portugal, portanto ainda parecem 10:15, portanto não está assim tão mal, está tudo bem. Pronto, mas amanhã é dia de trabalho. Se não fosse, a gente prolongava aqui mais um bocadinho estas nossas dissertações, porque é sempre um prazer falar contigo. Porque é um prazer e eu nunca digo aquilo que... Eu, quando não é, calmo e não digo. Portanto, tudo aquilo que eu digo é porque é aquilo que eu sinto e é sempre um prazer falar contigo, porque é um prazer falar contigo sobre música e porque é um prazer falar com pessoas inteligentes. E isso para mim é fantástico quando nós conseguimos ter pessoas inteligentes e que são bons músicos e que sabem falar de música. Isso é um prazer enorme e isto torna-se mais uma tertúlia do que uma entrevista, porque não são entrevistas, são conversas. Mas pronto, já sei que vou... o Helder Danilo, não sei se nos está ainda a ouvir, mas se não tiver, vou dizer que vou já pôr aqui na agenda para 2027. Ele já sabe o que é que isto quer dizer. Uma entrevista, uma nova conversa com o Daniel, porque lá para 2027 poderá sair o próximo álbum. Isso que é possível, sim. Para já temos aqui um ano para degustar este Halls of Alabaster, porque a cada audição que fazes, coisas novas descobres, e isso é muito, muito interessante. E era aquilo que eu te dizia. Aquilo que numa primeira audição nos pode parecer muito simples, depois começamos a perceber e a desconstruir e a percebermos mais coisas e é efetivamente um álbum extremamente rico e que é o que eu digo. Nós terminamos de ouvir este álbum com aquela sensação de é para isto que vale a pena. Vale a pena, percebes? Ouvir estas coisas porque sais com uma sensação extremamente boa, agradável, uma boa energia depois de ouvir este álbum e é um bocadinho aquela sensação de missão cumprida, vale a pena estar neste mundo da música, seja de que lado for, do lado dos músicos ou do lado do ouvinte, que é o meu lado mais, vale a pena por coisas, por discos e por álbuns e por músicas como aquelas que temos neste álbum. O Ricardo muito obrigado. Oliveira diz-nos uma entrevista muito especial, é verdade, Ricardo, e tens aqui à tua disposição, digo eu, o Daniel para uma entrevista sempre que queiram também aí. Ele dá uns toques no espanhol, de certeza. Se não fazem isto em alemão e pronto, tudo bem. Eu dou assim, eu de facto sou fluente em espanhol, estudei espanhol. Portanto, eu sei. Por isso é que eu estava a dizer que tu davas uns toques em espanhol. Se por acaso disso, terei todo o prazer. É verdade. E para roubar as palavras de um também artista que aprecio muito de Gaia, o David Bruno, vocês são todos demasiado gentis. Muito, muito obrigado. Não somos. Somos demasiado verdadeiros, acredita. É verdade. Muito obrigada, Daniel. E olha, que tenhas muito. Eu sei que o álbum está, como tu disseste, e vou acompanhando, está a ter uma boa adesão, está a ter uma boa adesão e que continua assim ou que aumenta ainda mais. E aqui com os nossos ouvintes que podiam não conhecer, que vão conhecer e que demos aqui também uma ajuda na promoção que seja este álbum e todo o teu trabalho. E já sabes, sempre que precisas de alguma coisa, estamos aqui à distância de um clique, à distância de um WhatsApp para aquilo que for necessário. Conta com aquilo que for possível da minha parte, estamos cá para isso. Tá? Igualmente, e muito obrigado. Muito obrigada, Daniel. Obrigada. E nós voltamos para a semana. Este mês, deixa-me agora fazer, este mês nós estamos cá todas as semanas. Foi o mês em que eu tive que arranjar aqui umas datas extra aqui para alguns artistas que eu quis mesmo muito trazer ao backstage. Portanto, para a semana estamos aqui no backstage e vai ser também um backstage em português.
voltamos para a semana. Deixem-me só garantir-vos, eu nunca sei de cor, porque isto sabem que nós andamos sempre entre segundas e quartas, não é? E, portanto, não estamos no mês de outubro, estamos no mês de setembro. Eu ando avançada no mês. Perdoem, para a semana vai ser em espanhol, ou em portunhol, assim é que é. E vai ser na quinta-feira, dia 18, porque vai ser ali quase à hora em que a banda que vem cá vai lançar o seu novo álbum. E, portanto, é por isso que vai ser numa quinta-feira, vai ser no próximo dia 18, então, em direto. Não vai ser um programa gravado, normalmente com Espanha é gravado, mas não vai ser gravado, vai ser um programa em direto aqui no Backstage no próximo dia 18. Não vou dizer quem é a banda, vou-vos deixar aí em suspensos assim, penduradinhos, à espera que ele diga quem é a banda. Para a semana já vão saber quem é, mas é uma banda que vai lançar um álbum assim à meia-noite do dia 18, já dia 19, e por isso vamos estar aqui à conversa quase com o menino a nascer. Vai ser também uma conversa interessante, uma banda com um estilo muito diferente daquilo que trouxemos hoje, do estilo do Daniel, mas igualmente boa. Um grande obrigado a todos que aqui tiveram. Mais uma vez, um grande obrigado a ti, Daniel, e obrigado a todos os nossos ouvintes que aqui tiveram, todos aqueles que participaram e todos aqueles que participaram sem estar aqui tão ativos, mas este programa é feito para vocês e, portanto, sem os nossos ouvintes, como dizia o Daniel, podem ser 8, podem ser 80, podem ser 800, mas sem os nossos ouvintes não fazíamos sentido estarmos aqui à conversa. Um grande obrigada para todos. Mais uma vez, Daniel, muito obrigada e cá estamos sempre que seja necessário. E por aqui no Backstage, até para a semana em portunhol. Aqui, porque isto não é espanhol o que eu falo, é portunhol. Para a semana cá estamos e espero que estejam connosco também. Quinta-feira, não se esqueçam, mas eu depois lembro-vos aí durante a semana. Obrigada e até para a semana. Ou, como se diz em espanhol, hasta pronto.